Um grande abraço para você que curte o blog abordocoelho.blogspot.com.br. Negócio é o seguinte, ontem a gente falou aqui, dei a opinião do que eu achei, do que as pessoas que falaram lá na Rua Turiaçu e tal, aquela coisa toda, né, dos fatos ocorridos no Allianz Parque. Foi bem, os sócios, preste bem atenção, sócios, conselheiros do Palmeiras, fizeram manifesto sobre o que aconteceu. A nota é basicamente o seguinte: falando sobre o abuso da polícia militar contra torcedores palmeirenses que tivemos lá na Allianz Parque. Ela diz o seguinte: nós, conselheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras, representando os grupos políticos existentes em nossa associação, tendo presenciado ou sido informado dos atos desagradáveis e injustificáveis protagonizados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, os dias 7 e 8 de fevereiro, nas intermediações da sede social da agremiação que integramos, vimos por essa nota manifestar o nosso repúdio aos atos anteriormente citados. Nada pode justificar que representantes do Estado brasileiro, moídos no uso exclusivo da força que sua condição lhes dá, simplesmente atuem com excesso de forma truculenta. Não se pode apoiar ou mesmo compreender que seja necessário o uso de balas de borracha e bombas de efeito moral em vias públicas com grande presença de crianças, mulheres e idosos. E nem se diga que houve quaisquer provocações ou desentendimentos que teriam ocorrido, segundo a PM, com pessoas ou grupos nas intermediações do clube. É dever do Estado compreender tais situações, ainda que não desejadas, são esperadas e corriqueiras, e que devem integrar a preparação de seus agentes à resposta contida e proporcional a tais eventos. Tais provocações ou desentendimentos teriam ocorrido, segundo afirmações da própria Polícia Militar, na barreira na entrada da torcida adversária, para dizer, na esquina da rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Antártica. No entanto, o tumulto generalizado provocado pela Polícia Militar ocorreu a 500 metros de distância, na esquina da rua Turiaçu com a rua Caraíbas, onde até então a paz reinava entre os palmeirenses. As imagens feitas pela imprensa e por torcedores não deixavam dúvida sobre o uso excessivo de força. Policiais militares avançaram de forma totalmente desnecessária da área da Avenida Sumaré, que é onde fica a ESPN, em direção à Rua Caraíbas, atirando bombas e balas de borracha quando aqueles que supostamente haviam iniciado o tumulto já haviam se dispersado. O excesso e o despreparo são evidentes. Nesse sentido, absolutamente necessário, segundo diz a Polícia Militar, utilizando os termos da lamentável nota oficial divulgada pela Polícia Militar, é o dever de agente público em agir com discernimento. Não se pode aceitar como legítimo e necessário que a Polícia Militar provoque com suas ações danos às pessoas e às propriedades que não tenham qualquer relação direta ou indireta com os atos que reivindiquem a repreensão dos agentes do Estado. Não se imagina que seja tarefa fácil. É, contudo, o seu dever inafastável e episódios como o do último final de semana mostram que, ainda graças à visão na Polícia Militar, que o torcedor de futebol é potencialmente um vândalo, ainda que milhares de pais, crianças e idosos na multidão atacada
confiassem e aguardassem na atuação estatal uma resposta condigna aos seus status de cidadão. As bombas e balas de borracha reduziram tais pessoas a elementos em uma massa a ser agredida e dispersa. O abuso de poder ficou claro também no dia anterior, quando um bloco de carnaval que ocupava parte da rua, na rua Turiaçu, também com grande presença de crianças, mulheres e idosos, foi dispersado com o uso de bombas de efeito moral, inclusive atiradas em brinquedos onde estavam as crianças e balas de borracha. Fica a pergunta: é praxe da Polícia Militar do Estado de São Paulo dispersar foliões dessa forma ou só se estivesse nas proximidades do Palestra Itália ou Allianz Parque, né? Como queira. Vivemos em um Estado democrático de direito e, como tal, o cidadão exige e merece o devido respeito dos agentes desse Estado. Que venha a paz dentro e fora dos estádios. Que o Estado contribua e não destrua essa possibilidade. Exigimos a apuração dos fatos pela Corregedoria da Polícia Militar, punindo-se os responsáveis pelo abuso de poder, pelo excesso de força e pelo tumulto generalizado causado. Por fim, aproveitamos ainda para indagar aos senhores promotores de justiça, senhor Paulo Castilho e Dr. Roberto Sinise, se dizem guardiões da paz dos estádios paulistas e brasileiros, a razão pela qual somente clubes e federação serão investigados pelo ocorrido no último domingo, sem qualquer menção à atuação da Polícia Militar. Assinam as chapas da Academia, da Palestra e da UB, além dos grupos da Confederaria Palestrina, da Democracia Verde, do Dissidente, dos Eternos Palestrinos, da Fanúlia e do Pró Palmeiras. Só tem uma coisa a dizer ao ler essa nota. Se a Polícia Militar, ninguém for punido pelo abuso de poder que aconteceu nos arredores do Allianz Parque em meio a crianças e adolescentes, e ainda com essa coisa ridícula que fizeram com o pessoal do Carnaval da Mancha Verde, convenhamos, é lamentável que a Polícia Militar nunca mais deveria fazer parte da segurança dos jogos de futebol e também outras questões de segurança mais nesse país, porque só fazem algo na ignorância. Essa que é a verdade. Tá dado o recado, eu vou deixar também a nota lá completa, lá no blog, para vocês poderem acompanhar na íntegra tudo que foi escrito nessa nota oficial. Ok? Grande abraço.